Fala galera, sejam muito bem-vindos ao EquiCast número 30, né? Episódio 30. Hoje eu tô aqui com Raíssa Marques, né? Que foi a nossa aluna aqui aprovada no CFO, né? Então, Raíssa, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui no nosso bate-papo. E aí hoje a gente vai ter umas perguntas, né? Que a gente fez aí, pediu pro pessoal no Instagram, a gente vai conversar. E o que a gente tá fazendo? Tá fazendo a série de gravações e lives com esses nossos ex-alunos e conseguiram, né, ser aprovados ali. Tu foi aprovado em 8 meses, né? Graças a 8 Deus. meses, né? Foi 2019 que 2019 eu passei. já, Eu lembro, né? 2019. 2019. Teve até a foto de capa Teve, lá. Raíssa foi a garota propaganda do curso, eu me lembro. Aí eu lembro, inclusive a nossa conversa sobre o CFO foi nesse dia da foto. Foi, não foi? Porque o que aconteceu? Passei, né, no curso de eletromecânica. E aí o Wesley, que é o irmão do Beto, me chamou pra tirar a foto, pra utilizar, né? Nas apostilas, que antigamente utilizavam a foto dos alunos. E aí me chamaram pra tirar essa foto. Aí eu fui lá tirar a foto e Beto me chamou pra conversar. Quando o Beto me chamou pra conversar, ele veio me perguntar o que eu almejava no meu futuro, qual faculdade eu planejava fazer e tal. Só que naquele tempo eu ainda tava muito assim, será que eu quero isso pra minha vida? Será que eu quero realmente CFO? Eu já pensava em fazer CFO, mas eu não tinha aquilo muito claro na minha mente, né? Então, eu sentei com o Beto nesse dia pra conversar e aí ele começou a abrir mais a minha mente em relação ao CFO. Ele falou várias coisas pra mim, até porque ele já conhecia pessoas que tinham passado, né? Que também estudaram no Equação nesse período. Então, a gente conversou muito nesse dia sobre isso e aí eu comecei a virar essa chave na minha mente. Aí eu tava... Gente, Raíssa era uma menina sempre muito aplicada, ela sentava sempre na frente. Eu tenho foto de tudo dessa época. Tem uma turma lotada, ela tava lá na frente. Eu te mandei. Eu lembro. Eu sempre fui assim, mas é porque eu sempre gostei. Eu sou muito dispersa, então se eu não estiver ali prestando atenção no que o professor tá falando, eu começo a viajar, enfim. E aí eu lembro que nesse tempo, né, eu tava no ensino médio, tava no primeiro ano do ensino médio. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, aí sim, né? Eu tive certeza que eu queria tentar o CFO, tanto pela oportunidade que é o CFO, que nós que somos maranhenses sabemos, até aqueles que são de fora, até porque tem muita gente de fora vindo tentar o CFO aqui em São Luís, mas a gente sabe da oportunidade, sabe também das necessidades de muita gente. Eu vou te dizer, é uma grande oportunidade, porque a gente roda por aí e não vê nível médio, esse nível de salário. Muito não difícil. Vê, entendeu? Muito. Então, todo mundo que puder, né, aproveitar enquanto é ensino médio, aproveite. Porque na hora que a fonte secar, já era. Quem foi. Quem não for, jamais. Então, assim, voltando à tua base. Sim. Aí, o que é que tu pode dizer pra galera em relação à base? Pela experiência que tu teve aí de preparação, qual a dica que tu dá aí pra galera? Cara, Hoje a live é mais assim, a gente vai estar batendo esse papo aqui e tu vai estar dando a dica pros caras. Sim. Entendeu? O que é que tu faria hoje, né? Que tem aluna aí que deve estar com problema de base e tal, aí tá se preparando. E aí, o que é que tu faria aí hoje? Cara, base sempre é uma coisa difícil, é uma coisa complicada pra gente estudar, né? Porque assim, todo mundo pensa, eu já vi isso no ensino fundamental, eu já vi isso na escola, não vou ver isso de novo porque eu já sei. São coisas muito básicas. Eu, inclusive, estava conversando um tempo desse com um amigo meu sobre isso. Tem um assunto na física que todo mundo negligencia bastante, né? Que é... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome do assunto. Vamos Mas lá. eu sei... meu Deus! Tá na ponta da língua, não tô lembrando. Acho que é fatoração. Não é fatoração. Eu sei que é muito de boa mesmo esse assunto, mas as pessoas, elas negligenciam muito, né? Então, se você não estudar base, você não consegue avançar para outros assuntos. E essa era uma coisa que eu via muito na física pra mim, porque, pra quem não sabe, eu era péssima em física. Péssima. Se tinha 10 questões de física, eu errava as 10. E aí, física acabou se tornando uma matéria que eu comecei a gostar muito, né? E justamente porque eu comecei a estudar desde a base. Eu comecei com as videoaulas da plataforma digital do Equação, complementava, obviamente, com outros conteúdos, com aulas de outros professores, mas sempre utilizando a plataforma digital. E aí eu comecei a estudar desde a base, né? Desde os conteúdos da base. E aí
eu consegui evoluir muito em muitas áreas. Cinemática, mecânica, eletromagnetismo. Tudo isso que só foi possível porque eu tive que me empenhar muito na base, entendeu? E quando eu falo base, eu foco principalmente nessas áreas de física, matemática, biologia, química, porque são áreas que geralmente o aluno ele tem mais dificuldade, e essa dificuldade ela começa muito porque teve uma ausência, teve uma falha na preparação lá atrás. Isso. Muitas vezes na escola ou até mesmo no ensino médio, né? A gente não sabe ao certo, até porque cada caso é um caso. Mas eu tive muito problema com a minha base no meu ensino fundamental. Porque quando eu estava na escola pública, eu tive deficiência em algumas áreas. Teve até um ano que eu lembro que eu não tinha professor de matemática, né? Nem de matemática e nem de física. Então, um ano sem ter aula de matemática e física vai ser prejudicial. Vai ser prejudicial. Isso aí é óbvio. E eu tive que correr atrás de muitos assuntos perdidos, assuntos que eu mesmo negligenciei bastante quando eu era estudante, mas que se a gente correr atrás enquanto dá tempo, enquanto a prova não sai, enquanto o edital ainda tá rolando, dá tempo de aprender, dá tempo de realmente dominar o assunto. Isso eu falo com toda certeza, porque aconteceu comigo. Raíssa, eu me lembro que no tempo, né, eu até comentei numa live que eu fiz aí, quando tu chegou no curso, nós fizemos o simulado, né? Que tu tirou 17 pontos. Em minha defesa, esse simulado tinha 2 horas. Foram 2 horas pra responder 60 questões. Aqueles meus simulados, né? Aqueles meus simulados, em minha defesa, né? vão falar que eu sou burrona. Não é assim também. Não é assim. Não, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Naquele dia lá, que tu fez aquelas questões ali. Eu saí desesperada. Tu saiu desesperada. O que é que tu pensou ali? Que tu saiu? Cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar tão rápido assim nesse concurso, cara? Porque na minha cabeça, eu tinha que passar o mais rápido possível. Eu queria passar o mais rápido possível. Primeiro, porque as minhas condições financeiras não eram boas e eu queria melhorar. E porque eu queria ter a minha independência, né? Eu sempre quis isso, desde que eu era... sei lá, bem tu entendeu, né? Desde que eu comecei a entender que eu precisava ter dinheiro pra me sustentar, eu quis a minha independência. Então, nesse período, eu fiquei assim, caraca, isso tá muito longe. Eu não sei se tu lembra, que eu até te falei que eu ia começar a trabalhar pra poder pagar o curso. Me lembro. E aí é que ia ser o grande problema, porque eu fazia curso integral no IFMA, Monte Castelo. Então, eu entrava às 7 da manhã, saía, sei lá, às 6:30 da tarde, 7 horas da noite. E aí eu ia começar a trabalhar depois, assim que eu saísse, pra conseguir pagar o curso. Como eu ia me virar pra ter aula nesse curso, só Deus sabe. Aí foi quando eu te perguntei se eu poderia fazer na modalidade digital, né? Na modalidade... Então vamos lá. Aí eu tenho uma pergunta pra ti. Como você evoluiu nos seus acertos? Conta pra galera aí. Beleza. Foi 2 horas que eu te dei? Foi 2 horas. Mas... foi 17 acertos. Independente do tempo. Como fazer cálculo. Mas dava, né? Me diz, como é que foi? Qual foi a tua estratégia ali? O que é que tu mudou? O que é que tu pode dizer pro pessoal que tá assistindo? Assim, não, eu fui, beleza, foi 2 horas e tal, foi desleal e tal, beleza, hein? Vamos esquecer que foi só 2 horas pra fazer 60 questões. Tá. Né? Que pra mim dava pra fazer metade. Mas beleza, tudo bem. Esquece. Entendeu? Mas me diz, o que é que tu fez pra fazer essa mudança? Né? Pra tu começar a evoluir nos teus acertos. O que foi que ali que começou a acontecer? Bom, eu não sei se eu chamaria de privilégio, mas eu achei que facilitou um pouco o meu caminho nos estudos o período da pandemia. Por quê? As minhas aulas nem sempre eram presenciais, então eu passava muito tempo em casa, dentro de casa estudando, né? E aí, às vezes, eu ligava o notebook aqui, deixava minha aula rodando e ia pros cadernos, pros outros livros para estudar pro vestibular. Sim. E aí eu comecei a estudar muito, né? Até porque quando a gente coloca ali no papel o que eu tô errando, o que eu tô acertando. E até então eu tava errando muito, porque eu não sabia absolutamente nada. Depois eu peguei aquele simulado, eu fui olhar alguns assuntos, né? E eu pensei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus, Revolução Francesa, cara, o que é Revolução Francesa? Física, matemática, assuntos que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, cara, eu vou ter que começar do início. Nem que eu leve muito mais tempo do que eu estou imaginando, né? Então eu comecei a
Eu comecei a criar cronogramas, né? Ordens cronológicas para que eu começasse a assistir aulas sobre os assuntos. Então, se eu ia iniciar, sei lá, sobre... Bem básico. Adição e subtração, então eu ia começar adição e subtração. Entendi totalmente a adição e subtração e aí sim eu vou passar para outros assuntos. Entendeu? Então tu só passava para outros assuntos a partir do momento que tu já entendesse aqui. Sim, sim. E o que acontecia muito comigo? Às vezes eu me frustrava muito, porque adição e subtração é tranquilo. Tu faz 20 questões de adição e subtração, tu não vai errar 20 questões de adição e subtração. Mas quando tu chega, por exemplo, em eletromagnetismo, e aí tu vai fazer 20, 25 questões de eletromagnetismo, tu vai ter uma... Ainda mais se tu tá começando a estudar esse assunto, tu vai ter um índice de erros alto. E aí isso me deixava triste, porque eu pensava, cara, eu não vou conseguir aprender isso nunca. Meu Deus, tinha assuntos que eu ficava 2, 3 dias pra eu conseguir entender. Porque na minha cabeça... Eu não aprendia aquele assunto. E eu não aprendia porque ele era muito difícil. Aí eu parava, eu ia para outro assunto de outra matéria. Porque geralmente, como o meu tempo era curto, né? Pra mim, ele era curto. Eu estudava de 3 a 4 matérias por dia, né? Aí eu fazia uma média de 25 questões por assunto, mais ou menos. Por exemplo, matemática, biologia, história e sociologia. 4 disciplinas em um dia. E aí cada uma delas tinha o seu assunto respectivo que eu estudava. E aí, por exemplo, se em física eu tive uma dificuldade grande em algum assunto, não tô conseguindo resolver as questões hoje, fiz 25 questões e errei, sei lá, 10, 15, amanhã eu vou tentar de novo, entendeu? Porque eu também precisava me dar esse descanso. Esse descanso, ele também é importante na preparação. Porque a gente vai se frustrar nos estudos, isso é normal, isso é muito natural. Mas ter esse tempo de parar, pensar, refletir e... Cara, eu não sou a pessoa mais lerda, mais burra do mundo. Eu vou aprender esse assunto. Outras pessoas antes de mim aprenderam. Outras pessoas conseguiram. Por que eu não vou conseguir? Então, eu comecei a pensar muito assim, né? E aí, eu comecei, sim, a evoluir. Comecei a aumentar o meu índice de questões certas. E também, querendo ou não, depois que eu entrei na equação, eu fiquei um período muito curto no presencial, mas até as minhas influências aqui dentro da equação me auxiliaram muito. Com certeza. A gente fazia até competição de quem fazia mais questões e tal. Era loucura. Tipo, hoje em dia eu fico assim, meu Deus, que loucura. Mas eram muito boas no período. Pra mim, pelo menos. E eu acredito que para as pessoas que participavam também, né? A gente fazia muito isso, eu lembro. Entendi. Então, qual é a dica que tu dá pra essa galera? Estão hoje, né? Na base? Estão estudando na base. Porque tem cara que ele tá aí, ele tá às vezes... A gente entende até um pouco, às vezes o cara tá numa situação um pouco difícil e tal. E aí o cara quer logo que o negócio aconteça, né? E aí eu vou entrar num detalhe contigo, que quando tu foi pro curso, né, mesmo ali estudando online, tinha uma questão que eu sempre observei muito e falo pro pessoal, que é a questão da disciplina, entendeu? Eu me lembro que tu mandava mensagem 5 horas da manhã, perguntando e tal, cadê o simulado e tal. E aí, né, eu ficava ali, pô, mandando e até me motivava, né? Porque às vezes você tá fazendo ali, elaborando o simulado, e quando a galera não tá conectada legal, você acaba se desmotivando. Não vou nada, ficar aqui acordado até tarde, elaborando simulado para aluno e tal. Aí você acaba se desmotivando. Mas ali quando já tem pelo menos um que tá querendo ali alguma coisa, aí você já se motiva. Então o que eu quero que tu diga para esses alunos, como é que tu conseguiu desenvolver? Eles estão perguntando aqui, a base estava ruim, tá, beleza. Mas para mim começar a desenvolver essa base, eu preciso de uma disciplina. Sim. Começar a ter uma disciplina de todo dia. Como é que tu conseguiu desenvolver isso? Beto, a disciplina ela é uma coisa que ela não vai vir de motivações externas, né? Assim, a disciplina que eu tive não foi porque o meu pai, ou a minha mãe, ou você, ou qualquer outra pessoa chegou pra mim e falou: tu tem que estudar porque tu tem que passar e dar uma vida melhor pros teus pais, pras tuas irmãs, né? No caso, eu tenho várias irmãs. Mas ninguém teve que chegar pra mim e falar isso. Isso é uma coisa que eu desenvolvi, foi um pensamento que eu desenvolvi. Então eu pensei assim, se eu quero ser diferente do que já tá daquelas ali, pessoas que estão ao meu redor, se eu quero ter uma vida melhor, sei lá, um salário um pouco maior, uma vida um pouco mais bem-sucedida, né? Eu preciso mudar os meus hábitos. Se eu tô acordando 8 horas da manhã
tô passando o dia inteiro aqui assistindo Série e tal. Sei lá, vou começar a estudar 2 da tarde. 6 horas eu paro porque já deu, agora eu vou pra academia, né? Aí depois volto pra casa, vou dormir 9 horas, 10 horas que eu preciso descansar pra amanhã acordar cedo. Assim, esse pensamento não era um pensamento que eu tinha em momento algum. Porque eu sempre prezei por acordar. O que mais te incomodava na tua vida, assim? O que mais, assim, tu olha hoje, né? Porque tu tem um outro olhar hoje. Hoje, quando tu já tem, né, teu salário e tal, aí tu olha isso, porra, isso aqui eu resolvi. O que é que te incomodava mais naquela época lá? Que tu tava... Mas te incomodava assim, tipo, pô, eu chegava em casa e, tipo, sei lá, o ar não tava funcionando, alguma coisa assim. E nada, porque eu não acho tinha que... nem ar-condicionado. O único ar-condicionado que eu tinha era quando eu pegava ônibus pra ir pro IFMA, ainda era nem sempre. Eu entendi, tô entendendo agora. Não, eu acho assim. Porque assim, ó, eu vou dar meu caso. Vou dar meu caso. Eu, assim, em casa, eu me incomodava muito lá na casa de mamãe, né? Era quando a gente morava só em um quarto. Sim. Né? E aí eu me incomodava muito com aquilo ali, porque eu chegava lá, aí eu ia na casa dos meus primos e tal. Cada um tem seu quarto. Seu quarto e tal, eu chegava em casa, eu digo, pô, aqui tá tudo a mesma coisa. Tipo hoje ali, que é sala, é cozinha, né? Mas hoje é bacana, né, que tem isso nas casas. Mas lá não, era tudo juntão, as camas e tal. Aí eu ficava assim, a cama, sofá, tudo lá, entendeu? Tudo num só lugar. E aí eu me sentia muito incomodado com aquilo ali, entendeu? Muito incomodado. E aí eu me motivava mais pra mim conseguir ter disciplina pra buscar coisa melhor. Sim. E aí eu te pergunto, o que é que te incomodava muito, assim? Na verdade, eram vários pontos que me incomodavam. O fato de, sei lá, pegar ônibus lotado todos os dias. E ônibus lotado também me incomodava. É muito ruim. Pegar ônibus lotado todos os dias, né? Aquela rotina maçante. Aí eu ficava pensando assim, cara, já pensou? Se eu me formo aqui e tal, termino meu curso, vou começar a trabalhar na área da eletromecânica. E tenho que ficar minha vida inteira pegando ônibus e, sei lá, passando por tudo isso por anos e anos da minha vida. Não será que é mais benéfico eu sentar, estudar, por mais que seja cansativo, maçante e tudo mais? Então, esse era um ponto. Isso que tu falou também era um ponto. Eu dividi quarto com a minha irmã minha vida toda. Então, pra mim, era uma coisa super natural a gente dividir quarto, né? Só que aí a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente, às vezes, quer ficar um pouco mais sozinha, quer ficar um pouco ali mais reservado. E a gente sabe que uma casa pequena, com muita gente dentro, isso não acontece, né? Entendi, Isso não acontece. Então, esse também era um ponto pra mim. Hoje, eu gosto muito de ficar sozinha. Não é, nossa, amo ficar solitária. Mas eu gosto de ter os meus momentos sozinha. Entendi. De ficar ali no meu quarto, sei lá, assistindo uma boa série. Hoje eu posso assistir uma série pois hoje assistindo uma boa série com o meu ar-condicionado ligado. Pronto, agora olha aí, melhorou. Também. Eu odeio zoada de ventilador, tu acredita? Eu não gosto. Não, o pior é que eu gosto. Tu gosta? Tu é doido. Às vezes eu ligo o ventilador só pra eu dormir, pô. É mesmo, cara, porque te acostumou. Você lembra? Eu me acostumei. Não, mas eu não gosto, sério. cara. Os caras aqui no curso aqui tem uma cozinha ali que tem um ventilador. Tu é doido, eu não ligo. Não liga isso aqui que eu não gosto, cara. Eu sou muito Eu gosto do ventinho suave do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Acostumado com berço de ouro. Mas, pois é, essas coisas todas, elas contribuíram, né? E também o fato de eu querer a minha independência financeira. Eu queria ter a minha independência financeira. Eu queria olhar e falar assim, cara, eu quero um carro pra mim. Eu quero comprar o meu carro. Eu não quero que, sei lá, meu pai venha me dar o meu carro. Não. Entendi. Eu quero ir atrás das minhas coisas. Eu quero ir conseguindo meu lugar em qualquer lugar, na verdade, conseguindo meu espaço em qualquer lugar que eu estivesse, né? Entendi. Eu sempre tentei prezar por isso. Eu não quero estar ali por ser, sei lá, por ser mulher, por ser isso ou por ser aquilo, não. Mas eu quero estar ali porque, de fato, eu mereci estar, porque, de fato, eu lutei por aquilo, né? E eu vejo o CFO como uma luta de todos os dias que eu tive, que não foi fácil, de verdade, não foi fácil. Vários momentos do meu dia eram muito conturbados, eu corria pra cima e pra baixo pra pegar ônibus, pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra dar conta de tudo. E como eu não moro com minha mãe, ainda tinha casa pra cuidar também. Então, assim, eram muitas coisas ao mesmo tempo, né?
Era um conjunto muito grande de responsabilidades. E naquele período, eu só tinha na minha cabeça que eu precisava passar no CFO o mais rápido que eu conseguisse. Né? E eu acho que essa foi a minha maior disciplina. Né? Isso foi, na verdade, o meu ponto máximo da disciplina. Porque aí eu pensava, nossa, eu tô exausta, eu não quero acordar tão cedo. Mas eu pensava, cara, isso aqui lá na frente vai me ajudar. Entendi. E aí eu começava a, sei lá, justificar, né? De certa maneira, esse meu cansaço. Porque eu vivia cansada. Não tem como falar assim, ah, nossa, eu não tava cansada. Não. Eu tive paralisia do sono tantas vezes, que eu perdi a conta, de verdade. Já dormi no ônibus e acordei com outra pessoa me puxando pra eu não cair no chão, só pra ter uma ideia. Então, foram vários momentos difíceis, mas que eu passaria novamente, se fosse preciso, pra alcançar aquilo que hoje em dia eu já alcancei. Raíssa, nós começamos o projeto contigo. A gente já conversou aqui sobre a questão da base, né? Questão da base. E aí a gente começou nosso projeto, né, com online, né? E aí eu te pergunto, como foi? Ó, a primeira pergunta. Como foi pra ti estudar online? Como foi? Porque aquela época lá tu não tinha tempo. Sim. Né? A tua rotina. Antes da gente falar como é que foi a tua preparação online ali naquele tempo, como é que foi estudar online pra ti? Qual era a tua rotina? Pra poder tu justificar que tu estudava online. Sim. Tua rotina. Porque tem cara que tá aí nos assistindo, não sei se algum tem aí, mas ele acha que a rotina dele é tão puxada que ele não consegue estudar. Nem online. Aí ele fica me perguntando, como é que eu consigo passar? Eu não tenho tempo. Tem tempo sim, porque tem gente que tinha um dia corrido, mas conseguia estudar online. Sim. Como é que foi isso aí pra ti? Eu acho, na verdade, Beto, que estudar online me fez ter uma obstinação maior. Por quê? Quando a gente tá no cursinho, a gente tende a fazer ali o corte, né? Dos alunos. Ah, tá todo mundo na mesma linha, mais ou menos, de estudo, tá todo mundo ali seguindo o mesmo padrão. Quando você estuda em casa, você não tem esse filtro. Então, na minha cabeça, sempre os outros estavam acima de mim, porque outras pessoas tinham mais tempo que eu. Sei. Então, não é que tinham mais tempo, todo mundo tem suas 24 Todas horas. 24 horas, Mas outras pessoas podem aproveitar melhor suas 24 horas do que eu, né? Isso. E assim, eu tentava aproveitar ao máximo. Eu lembro que no período que eu comecei a estudar para equação, ou melhor, pro CFO, full mesmo, assim. Eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, aí eu levantava, passava meu café e ia começar a estudar, né? Eu estudava até ali umas 10, 11 horas, que era quando eu ia fazer o almoço. Aí eu parava, ia fazer almoço, e mesmo assim escutando alguma coisa. Eu sempre tava escutando podcast, né? Podcast principalmente relacionado de história. a aulas. Isso. Eu sempre escutava podcast de história, porque história é uma matéria que eu tenho um carinho muito grande. E aí eu sempre gostei de estudar história, sempre. Então eu via mais ou menos como, não história disciplina, mas como uma história tipo... Ele contando. História contada mesmo, Entendi. Entendeu? E aí eu Contando. comecei a escutar muitos podcasts sobre história. Então eu tava fazendo a comida e tava escutando podcasts. Fazendo, sei lá, limpando a casa e escutando podcast. Então eu fazia muito isso. E aí depois eu retornava pra mesa e continuava estudando. Aí eu parava pra almoçar, tomar banho, fazer algumas coisas. Dava ali um descanso de, sei lá, no máximo 1 hora pra mim. E depois retornava pra estudar, né? Esse no período que eu estava também na modalidade online no IFMA. E aí, beleza, né? Dava pra conciliar porque eu tava em casa. Tava em casa o tempo inteiro. Isso. Aí eu ia estudando até umas 4 da tarde, quando parava... Começava a que horas de estudar? 5 da manhã. 5 da manhã. 5 da manhã. Tem cara que não consegue. Tu acredita que tem cara que tá Acredito. puto comigo porque eu botei ele pra fazer simulado 5 horas da manhã, ele ficou puto comigo. Eu Cheguei acordava... no curso. E Alan, que já tu tem aí que tá com cara feia? Nossa, eu tô meio chateado aí porque eu tive que acordar 5 horas da manhã hoje pra fazer um simulado específico. É porque eu não tenho mais os meus resultados da plataforma de questões. Mas tinha simulado que Beto colocava 3h30 da manhã pra gente responder. 3h30 da manhã mesmo. Eu odiava. Raíssa, tu acredita eu acordava. Raíssa, eu te contar aqui um negócio. Tu acredita que eles me enganaram esse ano aqui? Eu disse que eu ia abandonar eles. Que foi? Agora que tá voltando, minha raiva tá passando. Tu acredita que eu vacilei e não coloquei... Eu não tava pegando a presença deles, tirando as faltas,
Lá dentro da plataforma. Sim. Eu tava tirando no grupo. Aí eles mandavam lá no grupo, né? Tal, eu disse, pô, beleza, estão fazendo e tal, tá bacana. Foi lá na... Aí um dia, uma aluna. Aí essa aluna ganhou até um bônus aí. Vai ser uma ótima oficial. Porque eu já percebi que ela mesmo, Caxias mesmo, ela não vai deixar nada passar. Aí ela disse, senhor, é o seguinte, o senhor já olhou dentro da plataforma? Aí eu disse, não. O pessoal estão botando no grupo a presença, mas lá olha ele lá na plataforma, só pra você ver. Eita, meu Deus. E, cara, quando eu fui lá, ó, na plataforma, 0 presença. Rapaz, eu fiquei muito puto. Eu digo, cara, vocês estão fazendo isso comigo. E olha, eu ia dormir 1 da manhã, pô. Porque eu vou elaborar o simulado dos caras, simulado específico, aí eu vou olhar banca por banca pra ver se a questão tá no padrão. Aí eu vou olhar, não, essa aqui eu vou arrebentar com esse aluno mesmo. Não, e o padrão era o padrão mais difícil, porque o mais eu difícil. saía triste toda vez que a gente fazia esse simulado de madrugada. Tu colocava, tipo, umas 20 questões, eu errava umas 14. Aí eu ficava, caraca, eu sou muito burra. Só que o nível de questão era altíssimo. É altíssimo, E aí depois eu começava a ver onde que eu tinha errado, por que eu tinha errado, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, cara, quem que raciocina 3h30 da manhã? Pois é. Por que um palito de fósforo tem que segurar, não sei o quê? Aí eu ficava, caraca, isso aqui é muita loucura, meu Deus. E aí os caras aí me enganaram. Beleza, aí tu começava a estudar 5 horas da manhã. Sim. Aí ia direto. Ia direto, mas assim, eu fazia minhas pausas, né? Fazia pausa, sei lá, pra fazer uma coisa em casa, comer alguma coisa. E eu sempre pausava também pra treinar, porque eu sempre priorizei os meus treinos. Obviamente, eu não consegui manter minha rotina de treino como eu mantinha antes de começar a estudar pro CFO, mas eu, mesmo assim, eu sempre prezei pela minha 1 horinha de treino ali, né? Na época eu fazia crossfit, então 1 hora de treino era o suficiente pra mim. Certo. E aí, eu começava sempre a treinar, tipo, umas 4 da tarde, 5 e pouquinho já tava em casa. Aí, tomava banho, parava pra comer alguma coisa e voltava a estudar. Eu, geralmente, parava de estudar às 10 da noite. Dificilmente eu ia, tipo, até meia-noite, porque eu nunca gostei de estudar até mais tarde. Até mais tarde. Porque eu acordava muito cedo. Exato, eu já acordava muito cedo. E além de eu acordar muito cedo, eu passava muito tempo cansada. E aí, se eu dormisse mais tarde ainda, eu não ia render absolutamente nada. Entendi. E outra, eu não tomava café antes de estudar pro CFO, né? Eu não tomava café de jeito nenhum. Não tomava o quê? Não tomava café. Não entendi. Não tomava café. Não, mas o café é o quê? Café preto, o café preto. Tu não tomava café? Não tomava café. Por quê, senhor? Porque eu não gostava de café. Meu Deus, é o primeiro ser humano que eu escuto falar isso. Não, aí te liga. O que aconteceu? Eu comecei a tomar café porque eu não tava mais conseguindo me manter acordada, Beto. Olha aí. Foi loucura, tô te falando. Eu, todo dia de manhã, eu acordava cedinho, passava uma garrafa de café e deixava lá a garrafa de café. Aí eu ia estudar e ficava lá com o meu cafezinho. Só que eu não gosto de café frio, né? Então, se o café esfriou, já era. Já era. Acabou, aí tem que E a garrafa não era boa, não, senhor? Não era, Não era, né? Não era. Tu acha que acabou de café? Entendi. Mas dava certo. Dava pra tomar um café quente de vez em quando. Aí tu começou a gostar de café. Ainda toma café hoje? Muito café. Entendi. Pai, sempre fica umas consequências. Não tem pra onde correr. Não tem muito o que fazer, não. Raíssa, aí estudando online, a gente trabalhava muito com a parte de questões. Sim. Sempre foi. Sempre foi. E que foi o diferencial. Desde quando eu fazer o primeiro simulado, foi questões. Né? Então a gente aqui sempre percebeu que por questões, mesmo que o aluno tenha algumas dificuldades, mas o negócio vai. Na marra, mas vai. E aí eu te pergunto, como foi pra ti, né? Porque tu não era acostumada. Sim. Lembrando disso, né? A gente faz esse detalhe. Porque os caras, não, mas ela era acostumada. Não era acostumada a se preparar por questões, estudar por questões. Então, Raíssa, me conta, como foi pra você estudar pelo método de questões? Como foi? Como foi essa adaptação? Conta mesmo assim, do básico, assim, rapaz, como é que foi o início ali, como é que foi isso tudo pra ti? Quando eu comecei a estudar por questões, é como tu mesmo falou, Beto, eu não estudava por questões. Na minha cabeça, porque no ensino médio, a galera não ensina, né? Não faz. O professor vai passar 5 questões pra tu responder do livro, tu vai engabelar ali, vai colocar... Hoje em dia no chat GPT, né? Tu coloca tudo no chat GPT. Isso. Mas antigamente tu colocava, sei lá, tinha um aplicativo que a gente colocava, aí o aplicativo respondia tudo, entendeu? Dos livros. Então eu sempre fazia isso, não vou mentir não. Mas foi quando tu falou assim pra mim, olha, a gente vai ter que começar a trabalhar com questões pra ver o teu desenvolvimento e não sei o que mais. E aí fazer 25 questões por dia pra mim... Era um absurdo. Era uma coisa assim de outro mundo, né? Caraca, pô, quem é que vai fazer 25 questões de qualquer matéria que seja todo dia?
E aí foi quando eu parei pra pensar. Eu disse, cara, se eu quero passar rápido, eu vou ter que fazer mais que 25 questões. Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. E aí foi quando eu desenvolvi essa estratégia pra mim. Que funcionou muito bem pra mim. 4 disciplinas por dia, cada uma delas 25 questões. Porque não ficaria tão saturado em um só conteúdo e eu conseguiria ver vários assuntos no mesmo dia, né? Então eu ia conseguir ali, de alguma forma, equalizar o que eu estava estudando. Sei. Não ia ficar tão sobrecarregado, não ia me sobrecarregar muito, né? E aí eu comecei a estudar assim, né? Por mais que eu achasse super chato, super difícil. Mas é chato e difícil. Me sentia péssima quando eu errava as questões. Mas isso me fez melhorar bastante. Mas tu, lá no início ali, tu já corrigia os erros? Não, ou ainda eu fazia não? assim. Não, eu fazia assim. Eu pegava as questões, né? Eu fazia as questões, aí terminei, sei lá, 50 questões. No início eu fazia mais ou menos 25, 50 questões. Depois que eu fui evoluindo, fazendo 100 e tal. Uhum. Mas antes eu fazia 25, 50 questões, né? Fazia 15 de uma, 10 da outra e tal. Pra começar a entender o assunto. Aí eu senti que eu dominei, eu passava pra outra. Mas primeiro eu fazia as questões. E assim que a gente responde a questão na plataforma, logo abaixo vem os comentários dos alunos, comentários dos professores. Uhum. E isso me ajudou muito, porque ali o pessoal passa muito bizu. Muito, muito bizu mesmo. Muitas coisas eu aprendi pelos comentários das questões, né? E aí tinham as questões lá. Eu fazia as questões, errava, e geralmente essas que eu errava, eu passava mais tempo, porque eu ficava lendo os comentários, até eu entender o porquê eu errei, e assim eu melhorava muito. Mas assim, correção de questão por questão, eu só fazia mesmo, quando a questão era muito difícil, quando eu demorava muito pra entender aquela questão, e também nos simulados, né? Porque a gente sempre fazia simulado. Todo sábado tinha simulado na plataforma pra gente responder. Ainda tem. Agora Ainda é domingo, né? Agora é domingo. Mas aí, nesse tempo, era sábado, e eu lembro que eu fazia assim, sábado eu fazia o simulado, aí eu terminava o simulado, aí eu olhava assim, vixe, errei 20 questões, eu ficava triste. Falava assim, cara, o pessoal passa aí no CFO, acertando 50 e não sei quantas questões. Naquele tempo que as questões eram mais tranquilas, e o pessoal acertava muitas questões, pra passar tinha que acertar tipo 55, 56. Eu falava assim, cara, com 40 e poucas questões Teu tempo já não foi uma etapa ainda? Foi, né? Foi só uma etapa. Bom, minha prova. A partir de 2021, a minha prova foi em 2022. Beleza. E aí, foi isso que aconteceu, né? No sábado, eu fazia as questões do simulado. Ficava triste porque eu fui mal. E no domingo, eu sentava, pegava todo o simulado e começava a ir questão por questão, olhando onde eu errei. E por que eu errei. E aí, se eu errei essa questão, mas por que eu não atentei a isso? Às vezes era só um cálculo besta que eu tinha errado, entendeu? E aí a preguiça ou o cansaço, não sei o que reinava no momento, mas eu acabava errando uma questão por besteira, entendeu? E eu falava, cara, isso aqui não pode acontecer. Se eu for errar uma questão na prova, vai ser porque eu não sei responder. E não porque eu errei um cálculo besta. Entendeu? Inclusive, foi o que aconteceu na minha prova. Quando eu fui fazer a minha prova, a gente começou com 30 minutos de atraso, o pessoal da minha turma, porque teve um problema lá. E a UEMA, ela tava com um problema na época, que a prova, ela era entregue 1h, ou era 1h30, e começava exatamente no mesmo horário que a prova foi entregue. E o meu nome é Raíssa, começa com R. Ou seja, na lista da ordem alfabética, eu era uma das últimas. E aí, o pessoal que era da letragem já tinha começado a prova. Já tinha começado, entendi. Quando chegou em mim... Meu filho já tinha passado com muito 10 mais minutos. que 30 minutos. Não, já tinha passado muito tempo. Porque no dia da prova ainda teve uma discussãozinha na sala. Sei. Então eu já tinha perdido 30 minutos. Aí tinha a redação, que o nosso tema foi um tema, assim, extremamente complicado de escrever, entendeu? Na hora que eu olhei assim, eu fiquei, caraca, que eu vou escrever sobre isso, meu Deus. E aí eu falei, cara, eu vou ter que escrever aqui qualquer coisa, tentar passar com essa redação. Tu colocou alguma coisa da obra? Coloquei, com certeza. Tinha que colocar. Em todas as minhas redações que eu fiz antes, eu sempre encaixava as obras, né? Entendi. Justamente pra eu ir me acostumando com isso. Isso. Foi bem tranquila a redação nesse sentido, porque eu fiz o mais rápido que eu consegui. Em 1h eu já tinha terminado tudo, já passado a limpo e tal. Mas aí eu fui pras questões, né? Comecei as questões, só que o que eu fiquei triste foi porque eu deixei exatas e naturezas por último. E eram as minhas áreas mais fortes, digamos assim, né? Ou seja, eu comecei por linguagens, que não era uma área muito boa pra mim, porque, como eu falei, eu gosto de viajar na maionese. E aí, geralmente, nessas questões mais longas da UEMA, eu viajava muito nas maionese. E aí eu falei, cara, eu vou concentrar, eu vou tentar fazer o máximo de questões de linguagens que eu conseguir, e depois eu passo pra humanas e finalizo com natureza e exatas. E aí, eu comecei linguagens, fiz linguagens e passei pra humanas. Quando eu cheguei em humanas, que eu achei que seria super tranquilo, tava um balaio de gato, e eu fiquei, meu
Deus, cara, isso aqui vai demorar muito. Eu sei que quando eu fui pra naturezas e humanas, né? Ou naturezas e exatas, já não tinha quase tempo pra eu responder. Então, de 5 questões de matemática, eu consegui ler 2. Que foram as que eu respondi. E física eu consegui fechar, graças a Deus, porque eu realmente comecei a gostar muito de física. Mas biologia e química foram 2 provas que eu fiquei decepcionada, porque eu errei questões bestas, justamente porque eu comecei a me desesperar pelo tempo. Então, essa gestão do tempo na prova, ela também é importante. Na minha prova, eu não consegui gerir tão bem. Sei. Mas deu certo, graças a Deus, de qualquer maneira. Graças a Deus. Raíssa, como é pra você, como é que foi que tu... Antes, rapidinho, vou aqui no chat. Você fazia quantas questões por dia? Tá, quantas questões eu fazia por dia? Como eu falei pra Beto. No início. No início, 50 questões. Eu comecei bem ruim. Tu terminou a tua bem preparação fraquinho. fazendo quanto? Égua bem Caraca, fraquinha, bem 50. fraquinho. Não, era 50, tipo. Porque eu penso assim, ó. Se eu estudava 4 matérias por dia e fazia 50 questões, não dava nem 15 por Tô entendendo. disciplina. Se tu pensar assim, poxa, 50 questões de matemática, aí não, aí realmente é muita coisa. Mas eu fazia, tipo, 15 de matemática, 10 disso, 10 daquilo, entendeu? Aí Conseguia, tu já tá dividindo já? A gente já tinha passado pra vocês? Os níveis de questões? Não. Tu fazia... Fazia aleatório. 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 Agora tem um nível. Aluno, faz fácil, médio. Depois vai pro difícil. Não, eu errava Antes até era só difícil. Não, depois eu ainda entrei nesse período aí fácil, médio, difícil. Mas Entendi. eu errava até no fácil. Entendi. Entendeu? Mas isso aí faz parte. Vai fortalecendo a carcaça. Só que assim, por dia, geralmente no início eu fazia de 25 a 50 questões, dependendo da quantidade de conteúdos que eu via no dia. Mas com o passar do tempo, né, e não passou muito tempo, foi realmente assim uma coisa bem rápida, na verdade, eu comecei a fazer 100 questões. Quando eu finalizei mesmo, eu já estava fazendo 150 questões por dia. 150 por aí. E às era vezes, loucura mesmo. na época, eu tô te falando que os teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor, elas te influenciam muito. E nesse período eu era, sei lá, eu só vivia pro curso e pra estudar. Então, pra mim, a minha vida era estudo. Eu tava no ônibus respondendo questão, eu tava no IFMA respondendo questão, eu tava na equação respondendo questão, eu tava em casa respondendo questão. Eu me deitava e tava respondendo questão. Isso porque eu e um amigo meu, a gente tinha a nossa brincadeira, que era quem respondia mais questão, né? Uma brincadeira saudável. E aí, quem respondia mais questão era o melhor, digamos assim. Então, tinha dia que a gente batia 200 questões. Não acredito. 200 questões. Não posso te afirmar que era com qualidade essas questões. Não, eu sei. Mas eram muitas questões. Muitas, né? Muitas. E pra mim já tava uma coisa tão natural responder questão que eu gostava muito, entendeu? Ficou bem natural. Eu preferi estudar, inclusive, por questões do que por aulas. Entendi. Foi isso, basicamente. Aí tem mais uma pergunta do pessoal do chat aí. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma... Vou aqui ajudar aí, Ítalo Ramon, que ele tá perguntando bastante. Quando diz que fazia 25 questões, você elaborava e respondia ou só respondia 25 questões de cada matéria no simulado? Tá, vamos lá. Eu não elaborava minhas questões. Isso, né? primeiro ponto. O curso equação, na modalidade que eu fazia, que era começou digital, online. A gente tinha uma plataforma de questões. Eles lá têm ainda elas. Pode falar o nome da plataforma? Não, vamos segurar. Deixa aí, né? Vamos segurar. Pois eles têm uma plataforma. Vamos segurar aí, não vamos fazer merchan. Que eles não estão nem patrocinando o EQCast. Eles têm uma plataforma de questões, que tem muitas questões, né? E aí a gente sempre fazia questões por essa plataforma. Então não era eu quem elaborava as questões, eu só ia lá, entrava na plataforma e respondia as questões que a própria plataforma me entregava. E aí, essa plataforma tem como você filtrar por bancas, então tem como você fazer somente questões da UEMA, tem como você fazer questões do Sebrasp, ou sei lá, de outras faculdades fora do Brasil, ou fora do Maranhão. Do Maranhão, né? Fora do Nordeste também. Então, sempre teve essa interatividade com outros tipos de questão. E não era eu quem elaborava, mas elas me ajudavam absurdamente. Porque se fosse eu que elaborasse as questões, obviamente eu ia puxar a brasa pro meu lado, mais entendeu? Fácil. Eu ia puxar as questões para aquilo que eu tô estudando. Isso. E quando eu ia pra plataforma de questões, não. Se eu estudei, por exemplo, sei lá, Revolução Francesa, e eu tô arraigada ali, eu tô presa só em um tipo de visão sobre a Revolução Francesa e eu faço as minhas questões, obviamente eu vou deixar passar muita coisa.
Mas quando eu coloco na plataforma digital, na plataforma de questões, não. Ele vai me dar um aparato geral das questões, entendeu? Então isso também foi essencial pra mim. Vamos lá, outra pergunta. Certo, então ali respondendo, só respondia 25 questões de cada matéria no simulado. Não, ela respondia 25 questões de cada assunto estudado, né? Simulado, eu só fazia aos finais de semana. Isso. Durante a semana eu fazia questões na plataforma. É tipo assim, ó, peguei o meu celular aqui, entrei na plataforma e comecei a responder questão. No final das contas, respondi, sei lá, 60 questões. Era isso que eu fazia. E a plataforma lá dava, né, até o desempenho geral do dia. Dava tudo, tudo. É uma plataforma que eu gostei muito, né? Gostei bastante, na verdade. Inclusive, hoje em dia, caso eu queira estudar para alguma outra coisa, eu com certeza continuaria com o mesmo método desse período. Por quê? Dá certo. Dá certo. Entendeu? Todo mundo que leva a sério esse método e usa as plataformas são aprovados. Não tem são aprovados. O que falar, entendeu? Existem pessoas que vão demorar um pouco mais, outras pessoas que vão passar mais rápido. Tem gente que passa aí com 3, 4 meses de estudo, entendeu? E, cara, eu não tiro o mérito dessa pessoa, Também não. Entendeu? Também tem gente que aprende mais rápido, tem gente que consegue desenrolar melhor. Às vezes, na hora da prova, é uma questão de sorte. Tem gente que se desespera um pouco e acaba não conseguindo a aprovação no período que planejou. Mas quem estuda da maneira correta, da maneira que se sente bem, da maneira que entende o assunto, uma hora ou outra vai passar. Isso aí não tem como. Não é uma coisa que ninguém... Vamos aqui dar mais uma atenção pro pessoal do chat. Vamos lá, chat. Chat aí, você tentou quantas vezes? Ou passou de primeira vez? Foi primeira vez, Primeira vez. Graças a Deus. Não sei se eu teria resiliência pra ficar tentando várias vezes. Depois a gente vai deixar aquela pergunta do TAF pra depois. Qual teu ponto de partida? Qual matéria tu começou a estudar? Exatas sempre foi a que mais dominou meu cronograma. Mais arruinou? Não, dominou. Dominou, né? Se eu estudava 6 vezes por semana, que era o que eu fazia no meu cronograma na época, eu deixava 3 dias pra matemática. Porque, apesar de ser um assunto que eu gostava de matemática. Minha base não era boa, mas eu gostava de matemática. Eu deixava sempre reservado muito tempo pra matemática, porque eu sabia que eu tinha que passar pela base. E pra passar pela base, eu precisava de muito tempo. Então, 3 dias na semana era normal ser só matemática pra mim, entendeu? Matemática na segunda, na quarta e na sexta. E física também, o segundo maior dia. 2 dias, no caso. Então, eu sempre deixava 2 dias. Então, todas as matérias que tu tinha dificuldade, tu estudava praticamente todos os dias elas. Isso. Matérias que eu tenho dificuldade, eu tô estudando ela todo dia. Todo dia, matemática e física. Aí só divide quais... Por que eu estudava muito matemática e física? Porque matemática e física são 2 matérias que as pessoas negligenciam. As pessoas geralmente falam, não vou aprender. Então, não vou nem... ele já começa a falar isso, Exatamente. Né? Não é uma matéria que eu gosto, não é uma matéria que eu tenho afinidade, então eu vou cria a raiva do professor. Outras. Isso. Aí, o que acontece? Vou dominar as outras matérias. Aí, domina as outras matérias e esquece matemática e física. Eu disse assim, não. Meu diferencial vai ser matemática e física. Porque eu vou dominar matemática e física. O restante a gente desenrola, entendeu? Tu lê ali um texto de português, por mais que tu viaje bastante, eu viajava, mas tu consegue desenrolar. Se tu não souber o conteúdo, tu também consegue desenrolar. Agora, matemática, física, química e biologia, se você não sabe o conteúdo, você não consegue desenrolar tão facilmente. Entendeu? Então, matemática e física eram 2 matérias que sempre estavam no meu cronograma. Se não tinha matemática, tinha física. Isso era certo. Não tinha um dia que não tinha nem matemática nem física, não. Todos os dias, ou era matemática ou era física. Aliado com outras matérias, né? Biologia, sei lá, história, sociologia. Basicamente isso. Entendi. Vamos lá para mais uma pergunta do chat. Raíssa, seu resultado na prova... Qual é o nome dessa plataforma? Depois, Alan. Te acalma, Alan. Como foi de seu desempenho na prova? Raíssa, seu resultado na prova destoou muito dos simulados? Poderia dizer como foi seu desempenho na prova? Na verdade... Vamos primeira. Ela fez 2 perguntas aí. Aliás, Samuel. Raíssa, seu resultado na prova destoou muito dos simulados? Não muito. Como é que tava teu simulado? Me relembra aí. Cara, no final, como é que tava? No final tava muito bom.
Me lembro. No final tava muito bom, porque sempre Mas tinha um ranking. eu tinha um ranking, eu me lembro. ranking. Ainda tem ainda aqui, a gente faz muito ranking aqui. Pois é. E aí esse ranking, ele ficava alimentando minha competição interna com os meus amigos. Entendi. Então a gente sempre ficava ali competindo pra ver quem tava ali nos primeiros lugares, né? Tinha, obviamente, simulados que eu ia mal, né? Mas isso é natural. Isso é normal. Só que nos últimos simulados eu comecei Tu tava na turma que foi o simulado um mês antes da prova, todos os finais de semana, presenciais? Tava, né? Foi na tua turma, né? Tava. Inclusive, nas semanas finais da prova, eu comecei a fazer todos os simulados não, todas as provas anteriores da UEMA. Então, desde a primeira prova da UEMA, que tem na plataforma de questões que a gente utilizava, eu fiz. Eu fiz desde a primeira, que tá lá na plataforma, eu não lembro qual é, até, eu acho que é 2010. 2010, né? Eu tenho porque eu faço levantamento todas... Minha memória tá muito boa. De todos os assuntos recorrentes de 2010 até 2023, né? 2023, que agora vai ser 2024. Eu fiz de então 2010 a gente tem um levantamento. Até 2021, que foi a primeira prova de etapa única. Aí essa de 2021 foi a que eu mais peguei lapada, porque eu falei, caraca, o nível tá muito alto. Até então, física e matemática não tinham levado o nível tanto quanto na prova de 2021. Entendi. A prova de 2021 realmente estava uma prova, assim, um pouquinho sagaz, né? E aí eu fiz todas as provas anteriores da UEMA aqui na Equação durante a semana, porque eu já tinha acabado a maioria dos conteúdos. Então eu tava basicamente escrevendo redação e fazendo simulado. Era basicamente isso. E aos finais de semana o simuladozão, que era aquele geralzão, que às vezes até abria para outras pessoas virem fazer aqui também. Então era bom. Isso era muito bom, na verdade, porque quando a gente abre para outros alunos fazerem o mesmo simulado que a gente tá fazendo no curso... Eu vou abrir agora o simulado presencial pro pessoal do online. Eu quero ver o circo pegar fogo. Porque os caras do presencial tá brigando só entre eles estão se achando que tá lindo. Aí eu vou trazer carne nova pro jogo. Não, isso tá entendendo? Bom, isso aqui é tipo Big Brother, aí eu gosto de disputa. Isso entendeu? É bom. Eu gosto de... Aí eu ainda vou botar um dinheirinho no jogo, olha aí, ó. Cenzão. Não vale no Cenzão meu tempo, aí pra quem tira em primeiro lugar e tal. Vale. Aí aluno fica tudo louco. Entendeu? Eu sei que nesse período... quando veio esse pessoal de fora, né? A gente conseguiu ver mais ou menos como é que tava a concorrência e tal. Isso é bom porque a gente vê se a gente tá no nível bom, e tá no nível de competição com outras pessoas aí fora, ou se a gente ainda precisa melhorar mais. E é justamente o que eu tava te falando. Quando eu estudava em casa, eu sempre me coloquei na média ali, tipo, outras pessoas estão estudando bem mais que eu. Sei. Então isso fez com que eu estudasse mais, porque eu não tinha um parâmetro. Quando eu vim pro presencial, que eu comecei a ter esse parâmetro, eu parei pra pensar, cara, eu evoluí muito do que quando eu comecei, entendeu? Evoluí muito. Aquela Raíssa que fez o primeiro simulado em 2 horas, que fez 17 questões, não é mais a Raíssa que hoje tá fazendo 50, 55 questões em um simulado de 60. Então isso aí foi uma coisa que me deixou muito feliz. E até um tempo atrás eu guardava todos os meus simulados, né? As correções dos meus simulados e tal. Só que assim, naquela época eu não tinha tablet e nem outras coisas pra ficar anotando. Então era no papel. Ou seja, não tinha tablet não, né? Não tinha. Hoje tem, graças a Deus. Rapaz, se tu olhar aí... Naquele tempo não tinha. Se tu olhar os caras ali na sala de estudo ali... Já vi. Hoje em dia, se você não tem um Tab 6S Lite pra estudar, eles estão disputando lá. Não, naquele tempo, inclusive os meus resuminhos, eu amava fazer resumo. Eu sempre gostei de ficar enchendo de desenho e colorindo e isso e aquilo. Então os meus resumos eram todos coloridos. E era todo papel Chamex, meu filho. Aí eu desenhava lá, porque eu era a desenhista, né? Eu desenhava, eu colocava assim um monte de quadrinhos e loucurinhas. E eu achava top aquilo dali, porque eu interagia com o meu conteúdo, entendeu? Entendi. Então eu fiz o meu próprio... É o teu método ali e tal, né? Inclusive teve muita gente que me procurou pra perguntar assim, ó, ainda tinha essas coisas, porque eu postava muito no Instagram, né? E o pessoal sempre me perguntava quem que eu pagava pra fazer e tal, só que não era eu que fazia. Entendi. E aí muita gente me perguntou se eu poderia disponibilizar, se eu podia vender e tal. Só que assim, eu não era perfeita, cara. Eu também escrevi umas coisas aqui erradas e às vezes eu botava uma observação que não era muito, né? Que não tava muito certa. Aí lá na frente que eu ia olhar, eita, rapaz, eu tava estudando errado, isso bem aqui o tempo todinho. E aí, por isso, eu preferi guardar pra mim, entendeu? Porque eu não queria induzir outras pessoas ao erro. Mas, querendo ou não, me ajudou muito. Eu escrever o meu próprio conteúdo de estudo me ajudou muito. Que bom. Raíssa, como é que foi estudar online pra ti? Muito bom. Eu gosto muito de estudar em casa. Eu gosto muito de estudar por vídeos.
E eu sempre preferi estudar por vídeos do que estudar dentro de uma sala de aula. Até hoje. Se eu tô, por exemplo, lá na UEMA, eu prefiro estar na sala de aula com o meu fone de ouvido. Por exemplo, não tem professor na sala. Prefiro estar com meu fone de ouvido, com meu tablet ou meu notebook ligado, estudando aqui. Do que quando tem um professor na sala explicando. Porque, geralmente, os professores, eles tendem a ser mais objetivos quando são aulas gravadas. Eles tendem a não divagar muito o assunto, entendeu? E assim, quando você tem pouco tempo de estudo, quando você tem pouco tempo para se preparar, esse divagar entre assuntos não é benéfico para o aluno. Então, por isso, eu nunca gostei da metodologia 100% presencial. Porque eu me disperso muito. E além de eu me dispersar muito, sempre o professor sempre vai puxar uma brincadeira, um assunto aqui, um assunto ali. Isso também, querendo ou não, vai tomar um pouco de tempo. E aí, na metodologia online, assistindo vídeos, eu colocava sempre no 2.0, porque eu falo rápido. Não sei se dá pra perceber, mas eu falo muito rápido. E aí, eu sempre assistia os vídeos no 2.0. E caso quando eu perdi alguma coisinha ou outra aqui, eu voltava. Então, isso também é muito bom, porque se eu perdi alguma coisa que o professor falou, eu não preciso ficar interrompendo a aula dele. É só eu voltar um pouquinho. Entendi. Entendeu? E aí, eu não gostava de assistir aula presencial, porque eu sou chata demais. E aí, eu ficava perguntando, professor, mas isso aqui. Aí, todo mundo ficava assim, meu Deus, essa menina não para de perguntar. E aí, eu não gostava de assistir, porque eu me sentia mal por saber que eu tava incomodando a aula de outras pessoas, entendeu? Mas eu sempre gostei de perguntar muito. E eu sempre fui o tipo de, tô aqui assistindo uma videoaula, aí o professor falou alguma coisa que eu não sei, que eu não entendi. Aí eu voltei, não entendi. Aí eu vou lá em outra plataforma, procuro em outro site, em outro local, alguma coisa que aquele professor falou para que eu possa entender o contexto que ele tá me inserindo. Entendeu? Isso é uma coisa que no presencial não dá para fazer tão fácil. Por exemplo, professor tá dando uma aula e ele falou sobre um assunto que eu ainda não vi, que eu não tenho conhecimento. Se eu estou numa aula online, eu pauso, vou em outra plataforma, pesquiso o que aquele professor falou e compreendo o que ele falou. Uhum. Agora, se ele tá na aula, eu tenho duas opções. Ou eu fico calada com a minha dúvida, eu pergunto pra ele. E eu posso perguntar pra ele, ele não responder da forma como eu gostaria e eu não entender tão bem. Aí eu não vou perguntar de novo. É verdade. Vai ficar calado. Aí sempre vai ficar calado. O aluno, ele tende a ficar calado, porque ele pensa assim... Eu tô chato. eu tô chato. Ou então, eu tô atrapalhando. Ou então, essa dúvida é muito besta. Quem é que Tu usava a plataforma nossa, né, do online? Usava. Qual foi a tua experiência naquele tempo? Bem que ela já mudou algumas coisas. Mas não mudou muita coisa, não. Entendi. Mas qual foi a tua experiência ali? Eu gostava muito porque as aulas, elas eram colocadas por conteúdos, né? Aí, se eu estudava, sei lá, linguagens, aí tinha lá aula 1, gramática, aula 2, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu seguia aquela ordem das aulas de lá. Inclusive, os meus Hoje eles têm cronograma lá dentro da plataforma. Nessa época não tinha. E tal, esse tempo Mas não tinha. os meus resumos, todos eles estão em ordem cronológica Das aulas lá, né, cara? da plataforma online. digital. Entendi. Então, vou lá em casa hoje ainda encontrar alguns papéis, que a minha irmã já deu fim na maioria, mas se tu encontrar alguns papéis, tu vai ver que estão todos na ordem, porque eu utilizava essa ordem. E aí, se eu não entendia uma coisa que era explicada aqui, eu ia lá pro Google, pesquisava, aí depois que eu entendesse, eu adicionava no meu resumo, e aí pronto. Aí eu passava pro próximo assunto. Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui que o chat... Rapaz, eles rapidinho encheram esse negócio aí. Ali, Raíssa, como que você conseguiu conciliar ensino médio e o cursinho? Aí... Quase doida. Né? Quase doida, porque... dá um corte. Era... Dá um corte aí. Raíssa, como que tu conseguiu conciliar o ensino médio e o cursinho? Quase doida. Fiquei quase doida. É porque eu tô falando sério. E Beto, eu tô te dizendo, eu tava praticamente um zumbi ambulante. Eu imagino. Eu tô falando sério. Os meninos da minha turma nem entendiam mais. Cadê a Raíssa? Tá sentada bem ali. Porque lá tinha uma mesa assim que ela ficava bem no centro do pátio da gente. Eu tava sempre lá com um monte de folha e papel pra cima e pra baixo respondendo questão. E aí, quando minhas aulas voltaram presencial no IFMA e eu ainda tava estudando pro CFO, eu tava muito acostumada a acordar às 5 da manhã. Só que eu só tinha que me apresentar no IFMA 7h30, né?
Então, eu acordava no mesmo horário, fazia minhas questões, passava meu café, tomava banho, pegava meu Ainda ônibus. sobrava tempo. E eu ficava lá 7 horas, eu tava lá sentadinha, nas questões. E os meninos da minha turma chegando. Entendi. E eu lá sentada. Entendi. Essa menina tá ficando doida. Todo mundo falava que eu tava ficando era doida. Entendi. Aí vamos lá. Boa noite, Raíssa. Quando corrigia seus simulados e questões, você adicionava algo às suas anotações? Algo do tipo? Sim. Sempre. Sempre fazia anotações. Tipo, não basta você entender porque você errou. Nós somos seres humanos, a gente tem uma memória. A minha memória não é boa. Eu não sei se a sua é boa, né? Mas eu sempre esquecia, a maioria das vezes. Entendi. Por que eu errei aquela questão? Tinha uma questão da Unicamp, que eu lembro, que tinha um barco atravessado em um canal. Eu acho que quem é das questões aí, com certeza vai saber qual questão é essa. Eu sempre fazia essa questão e errava. E eu sempre fazia anotação de por que eu errava. Aí eu errei por isso, aí eu errei por aquilo. Sempre fazia as anotações. Mas eu sempre esquecia o porquê. E se eu tô fazendo as anotações e esquecendo, imagina se eu não fizesse a anotação. Verdade. Entendeu? Então eu sempre fazia essas anotações. Se eu tô errando uma questão aqui, eu vou entender por que eu errei. Aí se eu tô errando, eu vou lá. Não tô entendendo escrevendo, então eu vou desenhar. Inclusive, tem um desenho enorme nas minhas folhas lá, desse barco que tava atravessando esse canal, porque eu me recusava a errar todas as vezes aquela questão. Entendi. Eu falei, cara, como é que pode? Eu já fiz essa questão umas 4, 5 vezes e toda vez eu erro essa bendita questão. Aí tu fez o desenho do barco. Aí eu fiz o desenho do barco. Pra lembrar. Uhum. Depois nunca mais errei. Entendi. Ó, isso aí já é um método aí pra ti aí que tá errando, viu? Faça um desenho do que tu tá errando. Aí a menina tá perguntando, Raíssa, você era do online ou do semipresencial? Ela ainda não entendeu. Vamos lá. Olha, Raíssa, foi assim, foi o projeto. Eu fui um projeto. O projeto, né? Que começou no online. Quando eu iniciei, não existia o online. Não sei se tu lembra. Você falou assim, eu quero implementar o semipresencial, mas eu também tô querendo criar o online e tal. Beleza. Quando eu comecei a estudar, mesmo, já estava sendo criada a plataforma digital. Já estava sendo criada, já era um plano para ser criado. Só que ainda não tinha aluno na plataforma digital, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras. E aí, eu comecei a ter as aulas no digital, porque era o que se encaixava na minha rotina. Se encaixava na tua rotina, era. Então, nos meus primeiros 5 meses de preparação, que foi o período ali da pandemia, mas tentando conciliar também com o federal que eu estava na época, eu fiz 100% online. Eu não pisava na equação. Era verdade. Eu só pisei na equação uma vez, que foi para uma reunião que teve aqui, somente. Depois disso, não pisei mais. Depois dos 5 meses, aí foi quando eu finalizei o IFMA. Foi. Que eu já estava finalizando meu 3º ano do ensino médio. Verdade. Quando eu finalizei o 3º ano do ensino médio, eu estava só no período de estágio, né? Então, no estágio eu conseguia conciliar melhor. Foi quando eu vim pro presencial. E aí eu entrava no presencial 5h30, 6 horas da manhã. Às vezes eu chegava, ainda estava fechado, eu ficava esperando o rapaz para poder abrir. Abre 6 horas da manhã o curso presencial. E às vezes eu ficava ali sentada assim. 6 horas da manhã abre o curso presencial. E aí eu vinha pra cá e ficava até de noite, tipo, até muito tarde. No início, eu ia embora de ônibus, né? Só que aí eu achava muito perigoso pra eu ir sozinha e não sei o que e tal. Aí acabou que depois papai começou a me ajudar bastante, ele vinha me buscar sempre. E eu comecei a sair um pouco mais tarde. Quando eu ia de ônibus pra casa, eu saía às 7 horas, 7h30 no máximo. Mas quando o papai começou a me buscar, eu comecei a sair 10. Mais tarde, me lembro. Aí eu ficava aqui jogada por algum canto. Rodando por aqui. Aqui é uma casa. Às vezes eu tava ali na sala de estudo, às vezes eu tava lá embaixo na sala de aula, às vezes eu tava no sofá lá na recepção. Era assim, eu ficava perambulando pelo curso todinho. Aí teve alguém, Darkness Story, alguma coisa assim, um nome. Raíssa teve média de 676,16, foi a segunda colocada geral dentre as mulheres. Graças padrão demais. Não, e passou colocada geral mesmo. Geral. E no teu tempo ainda tinha mulheres? Sim, vagas só para mulheres? Eram 7 vagas para ampla 7 vagas para ampla concorrência, né? 2 vagas para... Não, 3 vagas para cota. Eram 10 vagas ao total para mulher. Aí o próximo seletivo que teve, o próximo concurso que teve, já foi com todas as vagas
misturadas, tanto homem quanto... Já domina a live, toma de conta. Por qual disciplina começar? Cara, eu te aconselharia a começar pelas disciplinas que você tem mais dificuldade. Porque você vai precisar de mais tempo para aprender os assuntos. Se você tem mais dificuldade em biologia, eu aconselharia a começar por biologia. E biologia é uma matéria que ela exige muito tempo. Biologia ela é uma matéria extensa, ela é uma matéria... Eu acho uma matéria gostosinha de estudar. Eu gosto. Mas tem muita gente que não gosta, né? Então, assim, primeiro você tem que sentar, ver quais são as suas prioridades no momento, ver o que você quer melhorar, se é área A ou área B, e se concentrar naquilo. Mas não esquecendo das demais áreas, porque vai ser importante. Deixa eu ver o que mais. E a de matemática, se for cada questão cabulosa mesmo. Não sei o quê. Você estudava para fazer que tipo de anotação horas você... por dia? Aí ele falou ali... Qual tipo de anotação você mais fazia? Exemplo, mapas mentais. Mapas mentais. Nossa, eu fazia muitos mapas mentais. Na verdade, a maioria das minhas anotações, eu sempre desenhava, né? Então, eu fazia os mapinhas. Não eram mapas mentais extremamente elaborados, como a gente vê por aí, por exemplo, sei lá, no Google e tal. Mas eu sempre fazia os meus desenhinhos. História, principalmente. História e biologia são os meus resumos mais enfeitados. Eu sempre desenhava, né? E aí, eu sempre colocava uma figurinha não, mas eu desenhava, sei lá, Napoleão Bonaparte. Eu desenhava o meu Napoleão Bonaparte e eu deixava ele falando alguma coisinha lá, algum bizu pra eu não esquecer. Então, Entendi. eu sempre fazia algum isso. Gatilho ali, né? Isso. Não era basicamente um mapa mental, mas... Sei, alguma coisa que ia remeter, né? Isso, remete. Entendi. Vamos lá, vamos mais uma pergunta aí do chat. Tu estudava de manhã, de tarde, à noite. Quantas horas? Bianca Estrela tá te perguntando. De manhã. Tá, eu estudava no horário que dava. Se eu começasse de manhã e eu conseguisse estudar de tarde, eu estudava de tarde e de manhã. Se eu conseguisse estudar à noite, eu também emendava e estudava à noite. Nem sempre, obviamente, só que nesses dias eu me sentia muito mal mesmo. Eu não conseguia estudar todo o tempo que eu queria, porque minhas aulas no IFMA voltaram. Quando minhas aulas no IFMA voltaram, eu passava um tempo considerável dentro da sala de aula no IFMA. E aí o professor tava dando aula, eu não ia ficar com um monte de rios e rios de papel lá estudando na frente deles, né? Então eu parava, prestava atenção na aula que eles estavam ministrando. E aí nesse período era ruim porque eu sempre perdia um turno. Às vezes manhã, às vezes tarde. Geralmente à noite eu tava em casa, então era um turno quase que certo que eu estaria utilizando. Entendi. Vamos lá, mais uma pergunta. Raíssa, sua base já era forte. Como era a sua rotina diária de estudo? Aí são várias perguntas. Zezinho Bala. Zezinho Bala tá perguntando. Vamos lá. Raíssa, sua base já era forte? Não. Não. Minha base não era tão forte. Como eu falei, eu tive muita dificuldade no meu ensino. Eu tive algumas matérias que eu negligenciei e outras matérias que eu não tive nem ofertado na minha carga horária. Então, sim, tive muito problema na minha base. Como era a sua rotina diária de estudo? A minha rotina diária de estudo, como eu já falei no decorrer de toda a live, né? Mas a minha rotina diária era às vezes cansativa. Não me arrependo da minha rotina, mas foi uma rotina também que se adaptou a mim. Eu criei a minha rotina, a minha maneira de estudar, o meu cronograma, tudo isso aliado também à mentoria tanto de Beto quanto dos outros mentores do curso. Então, eu sempre tive esse acompanhamento. Quando eu vim para o presencial, também tive muito acompanhamento dos professores. Tenho um carinho muito grande por todos eles, na verdade. Então, assim, foi essencial para mim. Foi essencial mesmo. Certo. Aí tem uma outra pergunta ali. Como você organizava as suas revisões? Como é que tu organizava as tuas revisões, Raíssa? Eu organizava por assunto estudado. Então, assim, eu separava, sei lá, matemática, biologia, física, química, história, sociologia, geografia e tal. Aí eu deixava A4 para isso, A4 para aquilo, A4 para aquilo outro. Aí eu organizava tudinho, né? E cada uma delas era como se fosse um caderno. Era como se eu tivesse um caderno para cada matéria, cada disciplina, entendeu? Então eu separava basicamente assim, bem de boa mesmo, bem tranquilo. Então vamos lá. Aí tem um aluno aqui. O Darkness. Comecei a estudar em julho no online do Equação.
tenho muita dificuldade em exatas. A didática dos professores é ótima. O assunto não está fixando direito. Alguma dica? Tá. Se a didática dos professores é muito boa e o assunto não tá fixado direito, provavelmente é porque tá tendo uma dispersão ali no meio, né? Então, se você tá dizendo que as aulas são boas, você tá falando que os professores são bons em passar o conteúdo, talvez ali o problema seja mesmo a questão da concentração. Então, assim, esse problema de concentração nos estudos, ele é muito comum. É muito comum a gente se desconcentrar e, às vezes, perder uma coisinha ou outra. E quando a gente perde o fio da meada, digamos assim, a gente acaba perdendo todo o conteúdo. Ainda mais se a gente tem dificuldade em concentração. Então, o que eu fazia, né? Eu voltava várias vezes a mesma aula. Voltava. Aprendia por repetição. Por repetição, sim. Aluno, eu repetia muito. Aprenda por repetição. O cara vai repetindo. Ele vai aprender, não tem pra onde correr. Ele entendeu? vai aprender, é o que eu vivo falando. Uma hora você vai aprender. Independente do que você pense ou do que outra pessoa fale. Mas assim, existe uma grande diferença entre pegar um livro, ler, e pegar um livro e entender, né? Então, assim, não adianta só eu sentar na computador e achar que eu tô estudando. Isso. Quando, na verdade, eu tô só sentado na frente. Outra dica também é o cara observar o ambiente que ele tá estudando. Sim. Tem que ver. Sim. Tem cara que tá estudando no terraço da casa dele e tem um monte de gente lá na rua, toda hora passando, cachorro lá disso aqui. Tá, um monte de coisa. Isso vai tirar a mesma dispersão. Ele vai olhar ali em algum momento e vai achar que tá tendo aquela sensação que tá estudando, Sim. mas não vai conseguir absorver o conteúdo. Na verdade, uma coisa que hoje em dia eu vejo que é essencial pra mim é a sala de estudo. Tem que ter uma sala de estudo. Tem que ter. Se você não tem uma sala de estudo na sua casa, se você não tem um ambiente ali que você consegue se concentrar, procura fora. O Equação tem sala de estudo. Inclusive, eu utilizei muito as salas de estudo aqui quando eu tava no presencial. E pra mim foram ótimas. Colocava ali meu capuz, colocava meus papéis em cima da mesa, começava a estudar, responder a questão e ficava aí até dar uma dor. Aí depois eu parava, ia bem que na padaria, tomava um cafezinho. Claro, voltava. Sempre tinha que ter meu cafezinho da tarde. Sempre. E era basicamente isso. Mas assim, a gente precisa estudar em um local em que a gente se sinta confortável, que a gente consiga apreender o conteúdo também, até porque não vai adiantar de nada eu estar aqui estudando, tá bem aqui, Beto conversando com, sei lá, com algum professor na minha frente, e eu aqui tentando me concentrar, eles dois conversando. Isso não vai dar certo. A gente precisa ter um silêncio, ter também ali o nosso período de aprendizado, porque senão... Certo, vamos lá. Como era seu estudo para a redação? Meu estudo para redação, eu tinha mentoria, né? Na época. Eu não sei se o professor que me mentorava na época, ele ainda tá aqui na Equação. Professor Edu? Isso. Professor Edu não é daqui, da casa. Pois é, eu fazia mentoria com o professor Edu. No início, eu era extremamente... Dicas de português, né? Eu acho que é Dicas do Edu. Dicas do Edu, né? O Instagram dele, alguma coisa assim. Fazendo mexão pro meu professor, meu peixe. Eu lembro que nessa época, eu fazia... No início mesmo, assim, do curso, eu só fazia a preparação para redação aos sábados. Porque aqui tinha oficina de redação dos sábados. Isso, ainda temos. Isso. E eu só vinha pra oficina de redação, porque eu nunca gostei de fazer redação. Nunca. Mas, quando eu comecei a ter mentoria com o Edu, ele sempre me passava pelo menos 2 redações por semana, né? E aí eu tinha que me forçar a escrever as redações. Eu odiava escrever as redações. Só que como eu já estava estudando as obras, né? As obras literárias que iriam cair na minha prova, eu comecei a incluir sempre as minhas obras literárias. Então, eu sempre incluía as minhas obras literárias. E aí, isso me ajudou muito na hora de escrever as redações no molde UEMA. Porque tem um molde Enem e tem um molde UEMA. E aí, eu tava vindo do molde Enem, porque até então eu só tinha escrito redações pro Enem. E aí, eu tava começando essa transição pra UEMA. E aí, quando eu comecei a transição para as redações da UEMA, as minhas redações mudaram. No início, minhas notas não eram tão altas, não. Mas depois elas foram melhorando. Vamos lá, né? Quanto tempo demorou para tirar sua carteira? Não. Foi de primeira, que eu sou uma excelente motorista. Viu? Pronto. Já resolveu. Eu não tô brincando, eu sou uma excelente motorista mesmo. Eita, Sara Viana. Essas perguntas aí nós não vamos conseguir responder. Qual é? Aí.
Como era a sua rotina? Não. Ainda não. Ainda tem pergunta pra fazer sobre preparação. Te acalma. Pera aí, te acalma. Sobre o TAF. Todo mundo pergunta sobre o TAF. TAF. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem não. Porque eu tenho uns alunos aqui que perguntaram aqui no coisa aqui. Pera aí. Já vai. Deixa eu ver aqui. Chat, pergunta. Tu já respondeu aqui que eu tinha uma pergunta assim. Qual estratégia você desenvolveu para ter mais atenção e absorver mais conteúdos? Tu já respondeu, né? Como é que tu fazia, né? Então, e aí eu também dei uma dica logo pro aluno aí, para ele entender. No dia da prova, é melhor começar pela redação ou pelas questões? É muito individual. É muito individual isso. Muito individual. Tem muita gente que eu conheço que começou pela redação e muita gente que eu conheço que começa pelas questões. Eu sempre optei por começar pela redação. Bianca tá querendo saber sobre os finais de semana. Como era a sua rotina de estudo nos finais de semana? Tem gente que tá nos finais de semana não tá estudando porque acha que é final de semana, não pode estudar. Mas os nossos alunos não descansam nos finais de semana. Aliás, eles trabalham ainda mais estudando, né? Então, sim. Conte um pouco. Eu nunca fui uma pessoa de ter uma vida social muito ativa. Eu sempre fui de ficar muito em casa. Então, eu passava muito tempo dentro de casa, final de semana, geralmente eu estava dentro de casa também. Como eu tinha essa urgência em passar, eu queria passar o mais rápido que eu pudesse, eu sempre priorizei os meus estudos no final de semana. Tanto que tiveram várias vezes, na verdade, que eu optei por não ir para o aniversário de algum parente ou alguma coisa assim, porque eu estava estudando. Recomendo? Não. Cada um faz aquilo que acha que é melhor para si. Isso. Na época, eu achava bom para mim, porque eu tinha na minha cabeça que era necessário que eu ficasse em casa estudando. Só que é como eu digo também, priorizar a saúde mental, ela também é importante. Então, se para você é muito importante estar ali em uma reunião familiar ou passar, sei lá, um final de semana com seus amigos e tal, tudo bem. Não lhe julgo, não tiro sua característica e tal, mas não era uma característica minha, né? Eu preferia ficar em casa, sempre gostei muito de ficar em casa. Então, pra mim, era bem tranquilo. Meus finais de semana, geralmente, eu tava estudando. Muito difícil, eu não estava em casa estudando. Pois é, então, pessoal, pega a dica aí, você que tá tomando aí uma praiazinha no final de semana, porque o simulado aqui... eu pegava sol. Eu acho que foi o período que eu fiquei mais branca na minha vida, foi quando eu tava estudando pro CFO. Porque aqui tem simulado 1h30 da tarde. Incrível que pareça. Cara, não estão fazendo simulado. Eu olho na plataforma, eu fico triste. O simulado disponível pros caras. Cara, não estão fazendo simulado. Aí quer que as coisas aconteçam, né? Que a aprovação caia do céu. Sim. Não vai cair, certo? Não vai cair do céu. Vamos lá, porque a gente já tá quantos minutos aí, produção? Muito longa. Vamos lá. Acha perca de tempo copiar tudo... De quê, rapaz? Da videoaula? Copiar. É os alunos que gostam de copiar na videoaula. Felipe perguntou. Acha perda de tempo. Cara, eu copiava aquilo que eu achava interessante. Obviamente que nem tudo que eu copiava era exatamente aquilo que era cobrado nas questões, né? Mas aí que tá a importância de você fazer questões. Porque assim, você vai ver a videoaula, obviamente vão ter alguns pontos que vão levantar ali o seu interesse e você, obviamente, vai copiar. Isso aí é normal. Quando você vai para as questões, você vê o que de fato está sendo cobrado. Quando você tem esse filtro ali do que está sendo cobrado nas bancas, você consegue direcionar melhor o seu estudo. Então é óbvio que os meus resumos nem sempre eram super bisurados e tinham só o que era importante, só a nata. Não, às vezes eu colocava uma coisa ali que não era tão importante assim. Que pra mim era importante, mas que pra o avaliador, pra banca, não é. Então isso aí... Entendi. Isso aí é normal também. Raíssa, sobre estudar de madrugada. Raíssa já não gosta. Não gosto. Com certeza. Nunca gostei de estudar de madrugada, sempre priorizei meu sono. Inclusive hoje, estando no CFO também, eu priorizo não estudar de madrugada. Não. Só se fosse mesmo assim. Uma dica, Bianca Estrela, só se você tem um dia todo ocupado aí, vai ter que sacrificar mesmo à noite, infelizmente. Infelizmente.
certo? Infelizmente, vai ter que sacrificar a noite. Mas aí é uma coisa muito individual de cada um. Se você tem um dia para estudar, então eu indico também para tu começar a estudar mesmo durante o dia e tal. É melhor. A gente prefere, né? A Verdade. minha irmã prefere. Verdade. Vamos lá, Lizezinho tá perguntando: onde que acha esses simulados dos sábados? Sou assinante da Equação. E produção, o aluno tá perguntando onde ele acha os simulados. Nós temos tantos simulados lá disponível, lá no módulo simulados. Tu é doido ter simulado demais lá. Demais. Que tem um aluno em um ano, ele não consegue fazer todos os simulados. E tem aluno que tem simulados todos os finais de semana, todo domingo, 1h30, tá disponível lá em PDF. Para quem entrou na última turma, tá lá na plataforma, para quem entrou, certo? Vamos lá, mais uma pergunta. Raíssa, tu é a única aluna, ex-aluna, eu fiz essa experiência. Tá? Não teve nenhuma corajosa. Não teve. De estudar tanto online como presencial. De fazer os dois lados e suportar. Eu até tentei, mas elas não suportam, elas somem. É difícil, entendeu? E aí eu te pergunto, como foi quando tu veio pra cá pro presencial? Saiu do mundo virtual, eu me lembro que tu fazia... Eu não sabia mais interagir com as pessoas. Eu me lembro, tu tava meio assim, diferente. Aí eu digo, não, vem pro online, vem pro presencial, já tá na hora. E aí eu fui e disse assim, tá na hora. E produção, pega logo aqui. Diz pra ele, deixa lá. Isso aqui é a produção, vai pegar a chave aqui. Entrega lá pra mim, lá pra Peléu, pra ele deixar lá pra mim. Certo. Então, voltando. Aí, eu disse assim, Raíssa, acho que tá na hora. Porque eu me lembro, tu lembra que tu fez um simulado? Que tu tava fazendo só simulado online. Aí tu veio pra cá num simulado presencial. Aí teve um problema da cadeira. Eu não sei o quê. Eu te falei. Olha, eu não gosto dos alunos que eu tô mentorando começar a tirar nota baixa. Aí teve um problema no simulado, né? Aí disse, isso que foi, Raíssa e tal, não admito e tal. Aí disse, não, Beto, foi a cadeira e não sei o quê. Digo, que cadeira, nada. Eu nunca tinha feito simulados até então, fora de casa. Eu tava muito acostumada com a minha cadeirinha. Não era mais confortável, mas eu tava acostumada. Mas era boa. Entendeu? Eu tava super acostumada. Me sentava de qualquer jeito, colocava qualquer roupa. E aí, quando eu vim pra esse primeiro simulado presencial, eu senti uma dificuldadezinha. Por quê? Eu estava num ambiente diferente, eu estava em uma cadeira diferente, estava utilizando uma roupa diferente. Então, tudo isso também impactou. Influencia no resultado. E esse primeiro simulado, eu não fui péssima, mas eu também não fui boa. Entendi. Eu acho que eu acertei umas 40 e poucas questões. Sei. Sendo que eu tava vindo ali de uma média de uns 50 e 55 a 6. Entendi. Então deu uma decaída. Então uma dica pro aluno que estuda online é tentar fazer um curso, um simulado presencial. Sim. Fazer um esforço sempre pra simular. No dia da prova. Entendi. Então vamos lá. E aí, Raíssa, como é que foi essa tua mudança pra vir pro presencial? O que foi que tu encontrou no presencial? A minha mudança foi porque eu queria ver como é que tava o restante dos alunos que iam fazer a mesma prova que eu. Eu queria saber como é que tava ali, né? Minha Zoom e tal. E aí eu vim pra Equação também pra tentar uma nova maneira de estudo. Eu gostava muito de estudar em casa, só que aí eu queria ver como é que eu iria me sair também no presencial. Eu lembro que eu até te falei uma vez que eu queria ver se os meus resultados iam melhorar ou não, se eu estivesse no presencial. E eu também sentei pra conversar contigo uma vez, eu disse assim, cara, Beto, se os meus resultados no presencial começarem a decair, eu vou sair do presencial. Eu vou voltar pro online. Não sei se tu lembra dessa conversa. Eu lembro. Mas eu até te falei, né, na época. Porque eu queria ver como eu ia me adaptar. E graças a Deus eu me adaptei muito bem. Aos dois. Então, assim, os meus resultados eram muito bons em casa. Mas os meus resultados também eram muito bons no curso. E eram muito bons no curso por causa das pessoas que estavam ao meu redor. Eram pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. E eram pessoas que queriam melhorar tanto quanto eu. Entendi. Então a gente acabava se ajudando ali. Dica. Se arrodeie, se fique perto de pessoas que querem a mesma coisa que eu falei no né? último podcast que a gente fez. Tá muito boa hoje. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com 5 pessoas que te incentivam a ser melhor, obviamente você vai melhorar naquilo que você faz. Mas se você anda com 5 pessoas aleatórias, de qualquer área da sua vida,
elas vão te influenciar de alguma forma, mas talvez não da forma que você queira. E naquele período, as pessoas que estavam me influenciando eram as pessoas aqui do curso, porque eu só vivia praticamente pra isso, entendeu? Pra estudar. Graças a Deus, eu não trabalhava na época, porque se eu estivesse trabalhando, talvez eu não tivesse tido meu resultado da forma como eu tive, ou não da mesma rapidez que eu tive. Mas eu acredito que todas as coisas, elas foram cooperando, né? Quando Deus tem um plano pra nossa vida, eu acredito muito nisso. Quando Deus tem um plano pra nossa vida, ele vai acontecer independente daquilo que A ou B queiram, entendeu? Então, se era pra eu passar naquele ano, eu iria passar naquele ano, independente de qualquer outra coisa. Mas, obviamente, Deus, ele vai colocando pessoas na sua vida que vão te auxiliando no processo. Entendi. Vamos lá, mais uma pergunta, pra gente não demorar muito. Vamos lá. Raíssa, sobre os simulados. Tu costumava repetir depois de revisar os assuntos que não se deu bem ou passava para o próximo? Eu repetia. Eu geralmente repetia. Nos simulados, quando eu revisava os assuntos eu não me saía bem, eu deixava passar uma... Tu lembra que eu pedia para fazer a correção? Eu tinha que mandar a correção pra Beto. Aí eu fazia minha correção toda cheia de frufruzinho e mandava pra Beto as fotos lá. Tinha que mandar. E aí eu fazia assim, eu fazia minha correção, via o ponto que eu errei. Aí eu deixava passar mais ou menos uma semana. Gente, mas a gente tá falando aqui de correção. É a correção mesmo. Não é só o que ela acertou, não. Era o erro e por que errou. Eu desenhava a questão. Literalmente, eu escrevia tudo de novo e botava. Eu errei aqui, aqui, aqui. Aí eu botava uma setinha, pulava, fazia tudo bonitinho. Porque essa era a minha maneira de entender o porquê eu errei. E aí eu mandava pra Beto. E quando passava assim uma semana, alguns dias depois, né? Eu voltava pra essas questões. Pra ver se eu conseguiria respondê-las novamente. Uhum. Entendeu? Eu deixava passar esse tempo, que era pro meu cérebro esquecer o porquê que eu errei aquela questão. E ver se eu conseguiria respondê-la novamente. Geralmente eu fazia isso. Até eu acertar. Última pergunta. Última pergunta. Alguma pergunta aí? É isso que tu quer responder pra eles? Aí do chat? A gente vai responder sobre o TAF? Sobre o TAF? Tu quer responder pra eles? Fala aí pra eles. Tem um prelúdio. Me perguntaram se eu já sabia nadar. Sim, eu já sabia nadar. Não era um peixinho. Estava tão bem. Mas eu comecei a me preparar, né? Aqui na equação mesmo a gente tem as preparações físicas. A gente sempre teve os treinos. No presencial, né? Isso, no presencial. Aos finais de semana também eu participava. Raíssa, dá uma dica aí pro cara que não tá treinando, que quer fazer o CFO e não tá treinando na preparação. Sabe o que ele tá dizendo? Estão dizendo? Não, quando eu passar, eu treino, me preparo. Só que eu já olhei. Perrengue. O resultado, janeiro, quem vai fazer essa prova agora é dezembro. E o TAF já é em abril, se eu não me engano. Março ou é abril? Sim. Que é o TAF. O cara que não tá treinando, dá tempo? Cara, ou é um golpe de muita sorte você não treinar e passar no TAF tranquilamente, ou você vai realmente passar um perrengue. Porque assim, eu já vi pessoas se lesionarem por deixarem pra treinar em cima da hora. Se você não tem uma rotina ativa de exercício físico e você tem um mês de preparação para fazer exercícios que não são convencionais, porque os exercícios de um TAF não são corriqueiros, não é como abaixar e pegar uma maçã aqui no chão que caiu. Não, não são assim. Então, se você não tem uma rotina de treinamento e você quer começar do nada, do zero, em um mês, você tá pedindo para se lesionar. E assim, eu acho que não vale a pena você estudar por tanto tempo, conseguir a aprovação na prova e chegar no TAF e, sei lá, se lesionar ou então não passar. Eu acho que, assim, é uma frustração muito grande, né? A gente tem todo o preparo psicológico, vai ter o impacto também psicológico disso tudo. E no dia do meu TAF, quando eu fui fazer, eu vi várias pessoas reprovando na minha frente e aquilo foi desolador pra mim. Imagine para aquelas pessoas que estavam passando. Eu tive muito medo de ser reprovada no TAF. E eu estava treinando com muita constância. Então, se eu tivesse medo e estava treinando com constância, imagine outras pessoas que não estão treinando e querem deixar para se preparar em cima da hora. Eu não recomendo de maneira nenhuma. Até porque, como eu falei para ti mesmo, Beto, o caminho da aprovação, ele não é somente puramente intelectual. Também tem a ver com saúde mental e saúde física. Se você não tem uma saúde física, obviamente isso vai impactar de alguma forma. Entendi. Entendeu? Rapaz, Sara, a nossa amiga Sara, ela tá querendo, acho que Sara, ela quer ser cadete. Vamos deixar da pra próxima live.
Aí a gente vai abrir uma live, né? Eu vou ficar aqui falando. Né? Ela vai contar, a gente pode trazer outros cadetes para contar a rotina no CFO. Eu só posso te dizer uma coisa, e eu tenho certeza que a Raíssa vai concordar comigo. É corrido. Muito. É corrido. Muito. Inclusive, né? eu estou de férias. Por isso Viu? eu estou aqui gravando o vídeo, mas Pois é, quando corrido. a rotina tá assim, normal, é muito complicado. Pois Tem é, tempo pra é outras coisas. corrido. Então, assim, o que eu posso dizer para os senhores que querem fazer CFO, né, é que se dediquem, né, se dediquem o máximo que vocês puderem, certo? E imagine uma coisa, quando vocês virarem cadetes, a vida não é mais de vocês, é da academia. Então, os senhores se dediquem. Sim. Internalize isso que dói menos. Entendeu? Acordar às 5 horas para... Aliás, tem que estar às 5 horas da manhã na academia, né? Para aqueles que vão estar no primeiro ano, né? No CFO 0, né? E tem que estar cedo na academia e sair tarde. E aquele negócio, a sua vida... o meu aniversário é tal dia. Talvez você tá de serviço. Infelizmente, você vai ter que ir pro seu serviço. É simples. Algumas coisas vão mudar na vida dos senhores, né? Então, é o que a gente pode comentar agora, certo, Sara? Ô, Sara, você vai ser aprovada, Sara. Tenha fé. Você vai né? ver como tenha de fato fé, a rotina. E eu vou estar lá, Sara, para lhe olhar, para lhe dar um abraço, né? É o que eu vou poder fazer por ti lá, entendeu? É chegar lá e lhe dar um abraço. Oi, Sara, cadete Sara? Aí prestar aquela continênciazinha, eu já tô correndo daqui. Entendeu? Mas é isso. Te arrepende? Nunca. Pronto, Não então mesmo. se Raíssa não se arrepende, então que é bom, viu? Vai ser bom. Passe, seja aprovado. Tudo tá? passa. Tudo... Seja aprovado, que tudo passa, né não? Tudo passa, é tudo naquele momento, né? E nós aqui do curso, a gente sempre fala, a gente prepara os alunos para serem cadetes, para ser oficial, é depois que sai da academia, não é isso? E aí então a gente prepara para suportar o processo, aquela chatice e tal, aquele negócio todo. Plataforma de questões, volta agora, eu mandei mensagem para eles, devem estar voltando agora de madrugada, eles estão em manutenção, tá? Já respondi. Psicológico, o psicotegar já estão perguntando, não, hoje era só questão. Perguntando sobre o povo todas aqui as vira fases. quase um atleta, pois é. Raíssa, tu fez na tua corrida? Na época, na verdade eu acho que ainda tá esse mesmozinho, mas o feminino é 2:100, 12 minutos. Isso, tu fez em quanto? Eu fiz em menos tempo, não chegou a ser 12. Eu não lembro. Acho 10 e pouco, né? quase 11. Pronto, 10 e pouco. Então é isso. Aqui a gente vai pra UEMA, né? E bota pros caras correr, dar 3 voltas na UEMA, eles têm que dar 3 voltas na UEMA. E as meninas aqui no curso, elas treinam no mesmo tempo dos homens, né? É tudo igual. Aqui é tudo bem democrático, né? É tudo bem tranquilo. Pô, Raíssa, você é inspiração, viu? Fico muito bom. Aí, ó, por isso que a gente traz... Pois é, me responda... aqui, pois me responda. Peraí, rapaz. Sara tá... Sara, calma, Sara. Pois me responda no Instagram. Mande um oi lá, Sara, que eu vou olhar aqui, rapaz, porque eu sou ruim, eu tenho poucos seguidores, mas eu sou ruim de responder Instagram. Porque vai aqui, eu tenho um negócio no meu Instagram que vai lá pro negócio do... como é que é? Solicitados. Eu não olho aquele negócio lá, entendeu? Aí vai pra lá e eu não olho. Mas mande lá que eu vou lhe ajudar pra ver que é que você tá, como é que tá. Mas não vale chorar, não dá não. Obrigado pela live, um abraço a todos. Fernando, quantas questões você acertou? Olha aí. Eu passei na minha prova. Na prova eu fiz 45 questões. Ainda tem vaga pro presencial? Vem-te embora que tem. Mas só se suportar, viu, Alana? Só se suportar. Viu? Porque agora vai começar a revisão agora dia 2 de setembro no presencial, certo? E aí agora é só aperto, não tem conversa não, é apertando, cobrança para ser aprovado, né? Então vamos lá. Raíssa, o que eu posso te dizer é agradecer por você ter vindo, né? Meu convite. Raíssa aqui é minha parceira aqui, a gente se conhece há muito tempo. Eu conheci Raíssa, como ela mesma contou, ela estava indo para o IFMA ainda. Então, o IFMA é alunos de oitava série. Hoje 9º ano, né? 9º ano. Então, Raíssa estava no 9º ano quando eu conheci Raíssa. Foi.
né? E a gente começou, quando ela for aprovada, a gente começou, né, a organizar esse projeto, né, esse plano para que ela virasse cadete da Polícia Militar. Então, os senhores que estão aí, certo? Façam um plano na vida de vocês para que vocês consigam ser aprovados, certo? Planeje, organize, né? E eu espero que essas dicas de Raíssa hoje possam ter contribuído na tua preparação aí, que muitos estão no online, né? Às vezes se sente sozinho e vocês não estão só, certo? A gente vai ver aí, eu vou conversar com ela, que o tempo dela é muito corrido, né? Mesmo quando tá na academia, pra gente abrir live interna dentro da plataforma, pra gente conversar com o pessoal dentro da plataforma, para ajudar, para aconselhar, que às vezes o cara se sente sozinho, né? E a gente vai abrir umas lives aí pra gente estar conversando e estar mentorando lá, certo? Então, pessoal, muito obrigado, Raíssa. Últimas palavras aí para essa galera aí que tá te assistindo, que diz que você é inspiração para eles. Então, dê aí uma última palavra aí para eles aí, uma palavra de incentivo, de conforto, né? Para essa câmera central bem aí, tá? Para que eles, né, te escute. Cara, meu maior incentivo para vocês é continuem estudando, continue tentando, porque eu tenho certeza que vale a pena, e eu falo isso como... Para mim, vale muito a pena todo o período que eu passei estudando para adentrar ao CFO. E eu sou muito grata, né, a toda a equipe do Equação, todos os professores, mentores que estiveram ali me auxiliando nessa trajetória. E eu tenho certeza que caso você tenha o mesmo que eu tenho, né, que eu tive, de passar no CFO, que você consiga encontrar pessoas que possam lhe auxiliar, que possam de fato lhe ajudar nessa caminhada, que muitas vezes é difícil e é muito árdua, mas que quando Deus coloca as pessoas, com certeza a aprovação vem. Às vezes não no tempo que a gente quer, mas com certeza ela chega. O mais rápido possível, nem sempre. Às vezes demora. Eu conheço pessoas que demoraram bastante para conseguir essa aprovação. E elas não mereciam, não porque elas não estavam preparadas, mas talvez porque ainda não era o momento delas. E eu acredito que tudo há um momento, tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E o seu tempo de passar, de ser aprovado, também vai chegar. Então continue, persista, estude, a hora vai chegar. Pronto, então pessoal, esse foi um EquiCast, episódio 30, né? Estou ficando velho, já fiz 30 episódios do EquiCast, né? Então, eu só tenho a agradecer aos senhores aí que estão presentes hoje numa live aleatória do curso Equação, mas que foi muito bom porque a gente olhou mais de 50, 60 pessoas aí que entraram e acredito que valeu a pena porque são pessoas que Deus colocou aqui que vão ser aprovadas. Eu tenho certeza disso, né? Que breve esses alunos vão estar mandando foto, mandando mensagem lá no direct do curso, informando que foram aprovados e que essa live aqui foi um divisor de águas na vida deles e tal, e tal, e tal. Que quando o aluno é aprovado, ele fica ansioso, ele fica animado. E aí ele fala um monte de coisa. Então, pessoal, se dediquem, né? Se esforcem, não desistam, acordem cedo, tome banho frio, vão correr, vão estudar e é assim mesmo, todos os dias até passar. Então, senhores, se dediquem. Nós temos 3 meses para o dia da prova, então ainda dá tempo, beleza? Como todo EquiCast eu termino, só não passa quem desiste. Tchau.